Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre os atos criminosos, o vandalismo, o terrorismo praticado por bolsonaristas radicais que se diziam representantes do povo brasileiro, mas que na realidade não representam a ninguém senão a si próprios, como eu já tinha anunciado em outros vídeos. Essas pessoas, como eu já disse também em vídeos anteriores, não têm sequer o direito de vestir uma camisa da seleção brasileira, como a própria CBF deixou isso bem claro numa nota publicada hoje. Não tem o direito de vestir a cor amarela, não tem o direito de se enrolar na bandeira brasileira para se dizer patriotas. Muito pelo contrário, essas pessoas, se não estavam defendendo os próprios interesses, como eu já havia anunciado também em vídeos anteriores, estavam sendo usadas, estavam sendo manipuladas, estavam sendo feitas de bodes expiatórios para atender a interesses nefastos de poderosos, inescrupulosos, criminosos e covardes que se escondem. E o pior de tudo isso é que eles não estavam atentando contra um prédio público, pura e simplesmente uma construção de concreto, ferro, vidro e plástico. Eles estavam atentando contra o Estado democrático de direito, contra a democracia e, em suma, contra todo o povo brasileiro, todo o povo ordeiro e trabalhador deste país. Até porque quem é ordeiro e trabalhador estava trabalhando, não teria tempo nem condições de ficar acampado 50, 60 dias na frente de um quartel. Então, são pessoas que, obviamente, como já ficou bem claro, foram pagas, ou seja, estavam ali defendendo o interesse próprio, estavam recebendo algum tipo de vantagem para representar a outrem, ou se estavam por conta própria, também estavam defendendo interesses próprios ou de familiares que trabalham ou que foram beneficiados pelo governo anterior, mas não estavam em hipótese alguma representando o povo brasileiro. Aquelas 2 ou 4 mil pessoas que foram vistas ali invadindo o Supremo Tribunal Federal, o Palácio do Planalto, que é a sede do governo federal, a sede da Presidência da República e também o Senado Federal, não representam nem 0,002% da população. Ou seja, se cada um deles estivesse representando pelo menos 1.000 outras pessoas, mesmo assim, a somatória dessa representatividade toda chegaria a 2 milhões de pessoas, no máximo 4 milhões, o que equivaleria a 1 ou 2% da população brasileira. Então não representam ninguém senão a si próprios, sob todos os aspectos, seja do ponto de vista ideológico, do ponto de vista partidário, do ponto de vista democrático, do ponto de vista matemático, sob qualquer tipo de análise, eles só representam a si próprios. E como estavam representando a si próprios, estavam fazendo da pior maneira possível, de forma violenta, de forma agressiva, de forma desordeira, de forma selvagem, de forma terrorista, praticando o terror. Teve até uns lá que deram um grito de guerra que iam acampar dentro dos prédios dos 3 poderes, e muito provavelmente ele com mais de outros 400, e que serão juntados a pelo menos mais uns 500 ou 600, ou talvez muito mais, estão acampados no presídio da Papuda. E isso que eles conseguiram. Eles quiseram repetir a invasão do prédio do Capitólio
incitada pelo Donald Trump lá nos Estados Unidos, que igualmente ao Bolsonaro não aceitou o resultado das eleições, embora o Bolsonaro tenha ido para Disneylândia, para o Disney World em Orlando, provavelmente para criar existe uma possibilidade ainda que remota dele ter viajado antes, não para não entregar a faixa, mas para criar um álibi para si próprio. Porque é muito provável, espero estar errado, que assim como Donald Trump, que também negou, é muito provável que o próprio Bolsonaro tenha incitado tudo isso. Se não incitou diretamente agora, com ordens diretas e pessoais, através de redes sociais e escambau, ele incitou durante os 4 anos, colocando em dúvida a lisura das urnas eletrônicas, do voto eletrônico, colocando em dúvida a lisura do Supremo Tribunal Federal e de outras instituições democráticas. Então ele passou, como eu já disse antes também, como ele não tinha competência nenhuma para governar o país, não tinha capacidade nenhuma, nem preparo, nem experiência para administrar o país, ele passou os 4 anos do governo dele, se é que dá para chamar aquilo de governo, criando factoides, criando casos, incitando o povo, os menos esclarecidos, os fanáticos, justamente esse pessoal que praticou essa barbárie agora, ele passou o tempo todo incitando esse tipo de pessoas a cometer esse tipo de barbaridade que cometeram. Ele usou essas pessoas. Aí, como eu disse no início, eu fico pensando por que essas pessoas se permitiram ser usadas por um sujeito ignóbil, padrão Bolsonaro, por um sujeito desqualificado, despreparado, que não tem competência para administrar um país, não tem sequer capacidade de ser líder de uma manifestação pacífica. Quando ele estava junto com meia dúzia de apoiadores, um grupo que foi chamado até lá no início de os 300, ele, ao invés de ter um discurso de conciliação, que remetesse o país à união, à paz, à liberdade, à busca da ordem, da prosperidade, ele ficava incitando aquele grupelho de fanáticos. Alguns chegam a ser doentes de tão fanáticos que são, ele ficava incitando a duvidar da lisura das instituições. Então isso tudo é muito triste. E agora ele, ainda ontem mesmo, ele publicou nas redes sociais que ele não concordava com esse tipo de coisa, quer dizer, já está tirando dele da reta no popular. Mas muito provavelmente as instituições, as autoridades competentes, o poder atualmente instituído vai investigar e é bastante provável que encontre a participação direta ou indireta dele ou dos filhos por ação ou por omissão nisso. Mas também não é essa a questão desse vídeo. A preocupação é que as pessoas se deixem ser manipuladas por isso. É muito triste isso. Isso, como eu já disse em outros vídeos também aqui no meu canal, é o efeito manada. Ficou bem claro que aquilo ali parecia uma manada de selvagens rumo à guerra. Era uma coisa medonha, uma coisa estranha, uma coisa esquisita, uma coisa que não inaceitável no século XXI, uma coisa abominável no século XXI, uma coisa realmente repugnante, criminosa e, como tal, traz no seu bojo uma série de crimes. Quando houve participação por ação ou omissão de agentes públicos, por exemplo, policiais que se omitiram, deixaram de cumprir o seu dever de reprimir as invasões, também vão
responder criminalmente por peculato. E os civis que participaram, que foram usados, que foram pagos, que foram remunerados, que foram beneficiados de alguma forma, viajaram para Brasília de graça, provavelmente com despesa de refeição, hotel e tudo mais, bancado por alguém, também responderão por isso, pela selvageria, pela barbárie, pela destruição de patrimônio público, enfim. Tudo isso será prontamente cobrado, apurado no limite da lei, obviamente, sem qualquer tipo de assodamento. Vai ser apurados, os responsáveis serão devidamente identificados, bem como a responsabilidade individual de cada um. E todos conjuntamente deverão honrar, deverão quitar a somatória dos milhões de prejuízo que causaram ontem ao Brasil por atos impensados, por se permitirem ser manipulados por pessoas ignóbeis, por pessoas que são classificadas como nulidades e que têm interesses espúrios por trás disso e que lamentavelmente usaram esses bodes expiatórios ou bucha de canhão também para fazer isso. E essas pessoas são tão ingênuas, digamos assim, que acabaram criando provas contra si próprias ao se exibirem nas redes sociais. Agora, como eu disse antes, vão ficar um bom tempo, talvez anos, acampados lá no presídio da Papuda. Será que é isso que eles queriam para suas vidas? Vão perder o emprego, tem o repúdio, causaram vergonha aos seus familiares, enfim. É muito triste que num país democrático como o Brasil, um país ordeiro, que às vezes acontece alguma coisa esquisita, por exemplo, tirar um cara da cadeia e botar na presidência, mas se isso foi feito dentro de um processo legitimamente democrático e 100% confiável, não há do que reclamar, ou que se reclame sim, e que se manifeste sim, mas com educação, com civilidade, com respeito ao patrimônio público, com respeito ao patrimônio privado, com respeito às instituições, com respeito às pessoas. Porque nós só vamos mudar esse país para melhor se levarmos em consideração, primeiro, devemos aprender a votar. Segundo, as regras do sistema político partidário e eleitoral devem ser melhoradas para dar mais segurança para o eleitor e não induzi-lo ao erro votando em gente desqualificada, como nós repetimos várias vezes isso aqui em vários vídeos e também ao longo da nossa experiência, de todo o povo brasileiro enquanto eleitor nos vários pleitos que acontecem democraticamente no país, tá certo? Eu vou tecer outros comentários sobre esse assunto, sobre outros aspectos nos próximos vídeos, tá bom? Por enquanto é só. Infelizmente só temos a lamentar tudo isso, mas muito mais do que lamentar, temos que exigir das autoridades punição exemplar a todos os envolvidos, todos aqueles que estavam lá depredando, quebrando e pior ainda, se vangloriando disso, devem ser responsabilizados criminalmente e também devem ser responsabilizados civilmente para pagar os prejuízos causados. Esse prejuízo não deve, em hipótese alguma, sair do bolso de quem estava trabalhando, diferentemente deles que estavam quebrando tudo ontem, tá bom? É isso. Se você gostou, dê um like, compartilhe esse vídeo que é de interesse nacional. Inscreva-se, por favor, no meu canal, ative o sininho para receber novos vídeos em tempo real. Um grande abraço. Ordem e progresso, liberdade e democracia, paz e amor, união e amor, justiça e amor, porque amor é a palavra
que vai nos unir com muito respeito em qualquer circunstância, em qualquer momento, agora e para sempre. Tá bom? Um grande abraço. Até mais.